Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus queridos, queremos agradecer ao nosso Deus por estarmos nesta feita, nesta noite, na sua presença, para louvarmos o seu santo nome e estudarmos a sua palavra, né? Como já é de conhecimento de todos, né? Todo mês, uma das terças-feiras do mês, estaremos aqui estudando no culto do discipulado, né? Um culto, né, instituído aí pelo nosso pastor para o estudo da palavra de Deus, dos temas bíblicos, temas esses que fazem parte do nosso credo, da nossa declaração de fé, e é interessante que venhamos estudá-los, não é? Com frequência. Então, culto do discipulado se trata de estudar as doutrinas, né, bíblicas, doutrinas que, como já falei, compõem o nosso credo e a nossa declaração de fé. Então, uma das terças-feiras do mês, né? Quando, até o pastor já falou que quando o mês tiver 5 terças, aí 2 delas estará assim sendo reservadas para este trabalho do discipulado, não é? Então, quando tiver apenas uma terça, esta estará sendo assim direcionada para o trabalho do discipulado. Sendo assim, todos os meses estaremos com este trabalho maravilhoso, este trabalho que realmente traz para cada um de nós conhecimentos da palavra de Deus. Inicialmente, eu gostaria de ler em Deuteronômio, no capítulo 29, e o versículo de número 29. Diz a palavra de Deus. Eu gostaria que você, por bondade, abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 29, e o versículo 29, que esse texto ele já faz referência a tudo aquilo que vamos falar nessa noite. Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 29. Vamos ler. Diz a palavra de Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Todos dizem amém, Jesus. Os irmãos observaram aqui que o texto ele é muito claro, não é? Ele diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas, aquelas que o Senhor nos revela, é para nós, não é? E assim nós não temos nenhuma dificuldade de entender estas coisas, porque Deus ele tem os seus segredos, os seus mistérios, não é? E aquilo que Ele quer revelar, Ele revela para a sua igreja, para o seu povo, não é? Para cada propósito, não é? Pois Deus ele tem um propósito na vida de cada um dos servos seus, tem um propósito para a igreja, enfim. Então Ele revela de acordo os seus propósitos e os seus projetos para cada um de nós. Meus irmãos, como já falei, no discipulado a gente estuda temas, não é, bíblicos, temas que têm a ver com o nosso credo e a nossa declaração de fé, não é? Já foi falado aqui sobre o batismo, não é? Qual foi outro assunto que foi falado? Eudes, você também já falou sobre algum assunto, né? Santa Ceia. A importância dos elementos, né, da Santa Ceia. Então, são temas assim que é muito interessante que a igreja esteja sempre antenada, né, esteja sempre assim a par para compreender. O presbítero Juca também falou sobre escatologia. Enfim, são temas maravilhosos que traz uma carga de conhecimento extraordinária para cada um de nós. E dando sequência, não é, aos temas, nesta noite iremos falar sobre os atributos de Deus, não é? Então,
é um tema que também faz parte, né, do nosso credo, enfim, né, faz parte das doutrinas bíblicas. E é um tema muito interessante, né, já adiantando que, assim, se tratando de Deus, é claro que não temos, assim, condição de entendê-lo, né, na sua amplitude, de entendê-lo na sua plenitude. Mas, como lemos aqui, aquilo que ele nos revela, não é? Nós guardamos, não é? Entendemos e deixamos assim arraigados no nosso coração. Eu gosto muito dessa palavra, arraigado ou arraigar. Arraigar significa, tem a ver com raízes, não é? É algo que está enraizado dentro de nós. E quando a palavra de Deus ela está enraizada, aí é muito bom, não é? E eu creio que todos que estão aqui, a igreja do Senhor, ela prima por isto, não é? Para fazer com que a palavra de Deus esteja cada vez mais enraizada, né? É por isso que eu gosto dessa palavra arraigar, ou seja, enraizar, não é? Tem a ver com este sentido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, então este é o nosso tema, vamos falar sobre os atributos de Deus, né? Atributos são particularidades, qualidades, né? São características assim próprias de alguém. É por isso que é chamado de atributos, ou seja, pode chamar também de qualidades, né? E características, algo que identifica alguém, né? É algo que são virtudes que alguém possui, né? E são qualidades, então são chamados de atributos, né? Então, vamos nessa noite refletir, meditar sobre os atributos de Deus, né? Os atributos de Deus. A teologia, ela fez uma coisa interessante. Para nos ajudar, não é, a estudar sobre os atributos de Deus, qualidades inerentes a Ele, a teologia, ela fez uma, como é que podemos dizer assim, ela fez uma separação e dividiu os atributos de Deus em duas categorias, não é? Tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, não é? Ou seja, tem atributos que só Deus tem, não é? Só Deus tem, só Ele porta esses atributos, não é? Vamos falar aqui, mas eu já posso adiantar: onisciência, onipotência, onipresença. Quem além do nosso Deus é assim? Então são atributos incomunicáveis, ou seja, não é dele, não é exclusivamente dele. E tem também, não é, a outra categoria, não é? A primeira categoria são incomunicáveis e a segunda categoria são comunicáveis. Aí são atributos, né, que com certeza a igreja já conhece, que ele tem o prazer de comunicar conosco, de compartilhar conosco, né? Nós vamos falar aqui, mas o amor de Deus, né, é com certeza o principal atributo, né? E deste atributo vem muitos outros, né? Como fé, como sabedoria, enfim, né? E aqui não vamos falar, não temos aqui condições de falar de todos, vamos citar aqui alguns, né? E vamos estudar nessa noite, tá? Não vamos aqui, não temos condição assim de esgotar todos os atributos, enfim, não é? Enfim, vamos falar de alguns, não é? Tanto aqueles que pertencem só a Deus e só é inerente a Ele, como também vamos falar de atributos que Ele distribui, não é? Que Ele comunica, que Ele compartilha com o seu povo, com aqueles que têm uma comunhão com Ele, têm um compromisso com Ele, e com certeza os irmãos são exatamente assim, não é? Estão aí servindo a Deus com um compromisso e desfrutando dos atributos do nosso Deus, não é? Nosso Deus, ele é maravilhoso. Desde que ele criou o primeiro ser humano, o primeiro casal, ele já deu indícios, ou seja, ele já nos deixou entender que ele não queria que o ser humano ficasse longe dele, não é? Ele não queria, ele já lhe demonstra que ele queria se comunicar, ele queria ter uma amizade, ele queria ter uma comunhão, não é? Infelizmente, o primeiro casal não soube lidar
né, com isso e acabou perdendo, né, a comunhão, e, enfim, por conta disso, várias coisas negativas, o pecado, enfim, entraram. E aí veio Jesus, mas não é sobre este ponto que vamos falar, isso com certeza vai ser falado em algum momento aqui no discipulado. Mas voltando aqui e nos prendendo nos atributos, não é? Então são qualidades maravilhosas que o nosso Deus, ele tem, não é? Está à disposição para cada um de nós. Algumas pessoas até falam, e eu até concordo, que o nosso Deus ele tem tipo assim uma despensa, não é? E nessa despensa tem tudo aquilo que precisamos, não é? Então ele, através dos atributos comunicáveis e também dos incomunicáveis, porque através da sua onipotência ele pode tudo, não é? Através da sua onisciência ele sabe de todas as coisas. Onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem é assim a não ser o nosso Deus, não é? Então somos abençoados, somos privilegiados por ele nos abençoar com os seus atributos, não é? E nos entregar, nos compartilhar cada um destes atributos. Então, falando da primeira categoria, que são os atributos incomunicáveis, nós podemos ver aqui a aceidade, não é? O nome até que a gente não costuma ouvir no dia a dia, não é? Mas a aceidade tem a ver com o sentido de que o nosso Deus, ele sempre existiu, não é? Ele é autoexistente, não é? Alguém por bondade, vamos aqui interagir. Leia por bondade Salmos de número 90 e os versos 1 e 2. Salmos 90, versos 1 e 2, e vamos, não é, mergulhar, vamos nos deliciar nesta bênção. Amém? Meus irmãos, diga amém. Que coisa maravilhosa, não é? Veja que atributo, não é? Maravilhoso. Só o nosso Deus é assim. Veja o que o nosso presbítero acabou de ler, não é? Antes de tudo existir, não é? Ele já existia porque ele é autoexistente. Eu já ouvi até alguém dizendo assim, olha, se a pessoa for tentar saber como foi que Deus existiu, vai endoidar e não vai conseguir saber. Né? Porque de repente tem algumas pessoas que às vezes querem, mas peraí, como foi o início de Deus? Pelo amor de Deus, não faça isso, viu? Não faça isso, porque pode ser que você venha perder o equilíbrio mental, porque não tem como, né? É simplesmente aceitar este maravilhoso atributo, né? Ele é autoexistente, pronto. Nosso Deus, ele é autoexistente. Vamos ficar com isso aí. Aí voltamos para Deuteronômio, né, que lemos o primeiro texto, 29 e 29. Né? As coisas encobertas pertencem a Deus. Então, eu diria que este atributo está dentro das coisas encobertas. Então, fica com Deus. A palavra de Deus já nos adianta, já nos adverte. Não é? Quando alguém quiser mexer com isso aqui ou tentar desvendar, não é? Se alguém chegar perto de nós e dizer assim, rapaz, Deus é autoexistente. Quando foi o primeiro, como foi que Deus começou a existir? Aí você diz, não, Deuteronômio 29 e 29 está dizendo que esta questão, como outras, faz parte, compõe, né, o aspecto encoberto. Então, vamos ficar só com isso. Deus é autoexistente. Para nós, isso é suficiente. Não é? Então, o nosso presbítero leu que realmente o nosso Deus, antes de tudo, não é? Ele já existia, ele já veio antes, enfim. Então, vamos ficar com esta informação, meus irmãos. Vamos adiantar aqui também por conta do tempo. Né? Então, temos aqui, como falei, não vamos falar de todas, não é? Ou seja, de todos os atributos, vamos falar de alguns, porque temos os incomunicáveis e também os comunicáveis, como já anunciamos de antemão. Temos também aqui, já estou até adiantando aqui, pulando aqui alguma coisa, mas vamos lá. Temos, como já falei, a onipresença, não é?
onipresença. Até pelo termo em si, nós percebemos o que significa, não é? Onipresença, não é? Quando ouvimos, né, essa palavra onipresença, e os irmãos já ouviram, com certeza, esses atributos eles são, não é? Realmente ensinados, eles são realmente falados, e quando a gente escuta esse termo, a gente sabe, a onipresença, o nosso Deus, né, ele tem a capacidade de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Todos os lugares. O adversário das nossas almas, ele não é assim. Ele tem agentes que se espalham, não é, para poder ter uma maior abrangência. Ele, para o inimigo poder cobrir o globo terra, ele tem os seus agentes. Mas o nosso Deus, ele, não é, além de ter os seus anjos, mas assim, com relação à sua onipresença, ele está, não é, em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor, ele realmente contempla, ele tem uma visão panorâmica. Até tem um texto que diz que, não é, o globo, né, está nas suas mãos, ou seja, para dar a entender que ele tem o controle, não é? Ele está em todos os lugares, é a sua onipresença, não é? Então, queridos, aonde estivermos, o nosso Deus está conosco. Aonde estivermos, né? Ele chega a fazer um diálogo, né, na palavra de Deus, e dizendo, se alguém pensar de ir lá para o Seol, ele está, se for lá para o fundo do mar, se subir, enfim, ele tem a extraordinária capacidade. Estamos falando aqui dos atributos incomunicáveis, ou seja, a teologia colocou dessa forma, mas são os atributos que só ele tem, só ele porta, não é? Só o nosso Deus. E servimos a esse Deus, não é? Porque ele é onisciente, ou seja, onipresente, não é? A onisciência vem depois. Então, leia por bondade Salmos, muito conhecido, por sinal, Salmos 139. Alguém leia por bondade? Salmos de número 139, tem até existe hinos, né, irmã Hélida, com esse louvor, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento ou me levanto, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, pois tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguém leu esse salmo e saiu esse louvor, esse lindo louvor. Leia por bondade. Leia, vá lendo, por favor, irmã Hélida. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Amém. Amém, muito obrigado. Então aí é a parte da onipresença, não é? Que ele diz, ele cerca, não é? A nossa irmã acabou de ler, todos os caminhos, enfim, ele tem, o nosso Deus, só ele tem, não é? Essa capacidade privilegiada que é só dele, não é? De realmente estar atento a tudo o que acontece. O nosso Deus, muitas vezes, quem sabe, né, por conta das lutas, das adversidades, quem sabe alguém quer pensar que está só.
meu Deus, misericórdia, Senhor, onde tu estás? Pode ter certeza que Ele está lhe contemplando, te contemplando, me contemplando. Ele está exatamente a par de toda e qualquer situação que se passa com cada um de nós, porque Ele é onipresente, não é? A presença dele é real na nossa vida, na nossa casa, aonde quer que estejamos, o Senhor está a par de tudo, glória a Deus. Então, para adiantar, nós temos também aqui outra, né, também bem conhecida, não é? Outra, ou seja, outro atributo, outra qualidade, outro atributo, que é a onipotência. Quando a gente escuta onipotência, nós percebemos logo que fala de potência, fala de poder, né? Fala de uma carga superpoderosa, não é? E está dentro dos atributos que só Deus tem, não é? Não tem outro ser que chegue nem perto, não tem. Ele é onipotente, não é? Veja só, leia 2 Coríntios 6,18, por favor. A gente vai referenciar com esse texto a onipotência de Deus. Nosso Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós começamos, ou lemos, ou ouvimos também alguém falar, não é? Dos atos do passado. Meu Deus, quanto poder! Já pensou um mar se abrir a seco e o povo passar, não é? A pés enxutos. A Bíblia tem a preocupação de registrar que o povo passou a pé enxuto. Porque assim, se eles molhassem os pés, não tinha problema nenhum, porque estava passando. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele se preocupa com os detalhes. A Bíblia se preocupa em registrar que o povo, quando o mar se abriu, passou a seco, de pés enxutos, nem os pés molharam. Porque o nosso Deus, ele é poderoso, né? Já pensou, aconteceu com o Jordão também, e muitas maravilhas, uma fornalha, né? Que de repente perdeu a sua característica, porque o que é que uma fornalha faz, né? Ela queima. Uma fornalha, ela queima. Uma fornalha, ela está ali para queimar, para devorar tudo, né? Todo tipo de objeto, ou seja, o que for, não é? Ela devora, seja carne, seja osso, seja o que for, né? E ainda mais alguém pedir para aquecê-la 7 vezes mais, né? O que é que acontece? A fornalha, ela queima, mas a onipotência que só Deus tem, né? De repente, aquela fornalha perdeu a característica. Deus, a gente percebe isso. Só Deus pode fazer isso. Ele faz com que digamos assim, as coisas que funcionam venha perder as suas características e não venha funcionar da forma que precisa funcionar, né? Deixa eu só desligar aqui o celular, porque aí ele não vai perturbar a gente. Então vamos lá. Antes de ler esse texto que eu falei, então vamos lá. Só refletindo, a gente aproveita e vai falando, né? No caso aqui, do atributo de Deus, a sua onipotência. Onipotência, é um poder que só Ele tem. Então, eu dei o exemplo aqui da fornalha, não é, que perdeu a sua característica, não queimou. Os 3 servos de Deus entraram, não é, e Deus, com a sua onipotência, fez com que o fogo perdesse a sua característica. Olha, fogo, olha, não queima não, aí não. Você não vai atuar com a sua característica, que é de queimar. O fogo queima, minha gente. Mas Deus onipotente, ele diz, olha, fogo, você não vai usar essa característica, ela não vai funcionar aqui. Estou aqui, ela não vai funcionar. Enfim, né, a gente pode fazer essas conjecturas, porque Deus, ele foi lá, né, foi lá, a sua presença foi lá. Né? Além de ali a gente nota a onipresença, mas também nota a sua onipotência. O fogo perdeu a sua característica. Aonde mais a gente vê a natureza também perdendo a sua característica, não é? Jesus andando sobre as águas, não é? Cadê a lei da gravidade? Enfim, não é? Então, o martelo que flutua. Então, só Deus faz isso. São, não é, coisas que está dentro do campo do sobrenatural, está dentro exatamente desse campo que foge, não é, da ótica humana, foge da vertente humana. Então, é o nosso Deus, não é? Amém? Então, isso quer dizer o quê? Esses exemplos que eu dei, como tem muitos outros, não é? Deus, ele usa para nos livrar,
para nos abençoar, para nos tirar de determinadas situações. Então, é a onipotência. Alguém pode ler, por favor? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, por favor. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só, o texto faz questão de registrar, né? O Senhor Todo-Poderoso, não é? O Senhor Todo-Poderoso. Então, tem outros textos, mas aí só para referenciar, não é? Que o nosso Deus, Ele porta, Ele tem, não é? Ele é, não é? Onipotente. Todo o poder foi entregue nas suas... Ou seja, isso se referindo a Jesus, mas assim, a gente sabe que o nosso Deus, a essência dele, Jesus, não é? Enfim, é poder, porque não foi ninguém que deu, não é? O nosso Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Que fique bem claro isto, né? Porque alguém aí pode ter algum poder, mas alguém foi quem deu, enfim, né? O nosso Deus, isso partindo para o seu atributo, não é? Ele já é naturalmente assim, não é? Ele já é naturalmente assim. Ele tem todo o poder. E na Bíblia nós percebemos, não é, o sobrenatural de Deus. Tudo isso, a Bíblia só registra o sobrenatural porque Deus, ele é onipotente, não é? Isso é uma prova da sua onipotência. Meu Deus, são inúmeros, são vários milagres, a gente quando lê a Bíblia, e até nos nossos dias também, milagres e mais milagres, não é? Evidenciando a onipotência de Deus, não é? Já vimos aqui a onipresença, agora a onipotência. Meu Deus, não é? Como é maravilhoso servir a um Deus assim. Falando ainda da sua onipotência, lá em Romanos, no capítulo 4, eu gosto muito desse texto, né? Romanos, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, que Deus, olha só que onipotência, qual outro ser tem esse poder para fazer isso que eu vou falar agora? 4 e 17 de Romanos diz assim, Deus chama a existência as coisas que não são, como se elas já existissem, como que se elas já existissem. Meu Deus, como é que pode? Então ele tem o poder de criar. Só Deus tem o poder de criar. É por isso, eu conversando aí com algumas pessoas, ou até, né, quando tem a oportunidade de falar da palavra de Deus, a gente começa a refletir e dizer assim, olha, seja qual for a situação, não é? Ainda que alguém aponte ou dê o diagnóstico assim, dizendo, olha, não tem jeito não. Hoje, isso aí, irmã, que a senhora está dizendo, não tem jeito não, olha, nem vá, que não vai. Pode ser algo relacionado à justiça, algo relacionado a emprego, seja o que for, né? Alguém pode dizer para você, olha, isso nem vá, não dá certo. Minha filha disse, não dá, olha, esqueça, né? Esqueça. Aí tem outros que dizem até, vai sonhando, viu? Vai sonhando. Mas só que quando nós temos fé nesse Deus, o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que ele chama a existir as coisas que não existem, ou seja, aquela possibilidade que alguém disse que não ia ter como, Deus ele faz existir. E nós já vimos isso, não é? Isso já tem acontecido com muitos dos irmãos, das irmãs, se fossem ter a oportunidade aqui, ia dizer, olha, tal situação que eu me encontrava, não é? Todos diziam que não ia dar certo, não ia surgir nenhum resultado, que eu estava perdido, que eu estava perdida, e de repente eu venci. Não é? A situação foi revertida, a situação ela teve uma solução quando todos diziam que não tinham solução. O que é isso? É o poder de criar. Então o nosso Deus, olha só, estamos falando do atributo da onipotência. E para ilustrar, a gente vê esse texto lindo dizendo, ele chama a existência. É na hora que ele quer, não é? Eu ouvi um testemunho de um irmão, bem rapidinho, ele dizendo que, veja só, Deus, os mínimos detalhes, pode ser que isso para alguém não seja muita coisa. Ele estava, parece que em uma rodoviária, e ele precisava encontrar alguém lá, ele era novo naquele lugar, ele não conhecia nada. Eu sei que ele olhou assim, já estava batendo desespero. Já pensou, você em um lugar que você não conhece ninguém, e você ali, não é, já batendo desespero, aí ele disse, meu Deus, olha só, ele disse, meu Deus, olha,
Senhor, eu vou me virar aqui e já vou ver o irmão fulano que eu estou esperando. Senhor, ele falou com tanta fé, que quando ele fez assim, o irmão estava na frente dele já. Então, são coisas que alguém, para muitos, pode ser uma coisa simples, mas para ele aquilo significou tanto, que ele estava já entrando em desespero. Ele disse, Senhor, olha, quando eu me virar, eu quero ver já o irmão fulano, e falou com a fé, que quando ele olhou assim, o irmão estava na frente dele. Então, assim, Deus ele tem o poder de criar. Ele cria, não é? Tantas passagens na Bíblia, a gente percebe Deus criando situações para dar vitória aos seus, não é? Situações que aos olhos humanos já não tinham mais condições de acontecer, não é? Então, meus irmãos, seguindo aqui, então, este é o nosso Deus, que detém, que porta, não é? Que possui, não é? Os atributos incomunicáveis, tá? Estamos ali às 8h15. Então, continuando aqui, os atributos ainda incomunicáveis, temos a onisciência, não é? Também, quando a gente escuta esse termo, onisciência, não é? Só Deus tem todo o conhecimento, todo o saber. Olha, nada escapa do conhecimento do Senhor, e Ele sabe de tudo, né? Parece até um clichê eu dizer isso, mas é interessante que eu diga, porque alguém diz, mas eu já sei, irmão Robson, que ele sabe de tudo, mas é tão bom a gente falar isso, porque é o Deus que a gente serve, é o Deus que a gente segue, não é? E é tão bom a gente falar dele, não é? E dizer que ele, exatamente aqui já neste atributo, não é? Aqui está dizendo onisciência, que ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele tem toda a ciência, não é? Às vezes, os seres humanos, eles desenvolvem coisas e as pessoas, nós até ficamos de boca aberta, não é verdade? Eita, meu Deus, que coisa linda, mas o nosso Deus, ele faz incomparavelmente mais. Alguém conta que um grande físico, eu não lembro o nome dele agora, um grande cientista, não é? Irmão Everton, ele conseguiu reproduzir o sistema de astros, né? O sistema de astros, enfim, ele conseguiu reproduzir, né, em algum lugar as estrelas, e parece que ele fez também o Sol, ele conseguiu fazer. E alguém, quando chegou ali, que viu aquilo ali, mas ficou encantado, disse, mas que coisa linda, não é? E aquela pessoa disse, olha, não é? Você está impressionado com isso aqui que eu fiz, imagine aquele que fez, não é? O original, não é? Aquele que criou realmente os astros originais, os planetas, enfim, criou, não é? Enfim, tudo aquilo que existe. Ele fez uma reprodução ali, quem sabe em um quarto, irmão Everton, né? Com o seu conhecimento, e alguém ficou impressionado. Aí ele disse, olha, imagina o original, não é? As estrelas que são originais, quem fez, não é? Quem projetou, imagina, você se impressiona com isso, imagina aquilo que Deus fez. Então ele é realmente onisciente, detém todo o saber e todo o conhecimento. E é bom falar isso, meus irmãos, porque é o Deus que a gente serve, não é? Nós estamos em boas mãos. Olha, um Deus que, além de outros atributos, ele é onipresente, onipotente, não é? E onisciente. Estamos vendo aqui a sua onisciência. Leia por bondade, já que a gente já vai concluir, Salmos 147 e o verso 4. Vamos já parar com essa parte aqui dos atributos incomunicáveis, não é? E vamos passar para os atributos comunicáveis. Leia por bondade Salmos de número 147 e o verso 4. Alguém encontrou? Leia por bondade para ajudar a gente. Meu Deus, eu sei que você já ouviu esse texto, mas toda vez que a gente escuta, não é? Ele sabe quantas... Leia de novo, irmã Cássia, por favor. Leia de novo, por favor. Ele sabe quantas estrelas são, e nós sabemos, nós não temos nem, assim, não sei nem se cabe dentro da matemática o número, né? Mas ele conhece cada uma pelo seu nome, não é? Meu Deus, isso está registrado, não é? Um texto como esse, irmão Zé Luiz, para demonstrar exatamente
o poder que Deus tem, não é? Porque, veja só, em uma noite escura, de repente, muitas vezes isso acontece quando falta energia elétrica, não é? Aí a gente olha para o céu, meu Deus, e assim, são as que a gente consegue ver, não é? Aí tá ali o céu assim, todo, né, várias estrelas, aí só aquelas que a gente consegue ver, imagina, a gente sabe que são muito mais. Aí o que é que acontece? Deus, ele sabe quantas existem e ele também... ele chama pelo nome. Tem um texto que ele diz que ele, até os cabelos da nossa cabeça, ele sabe a quantidade, enfim, né? Então, o nosso Deus, ele é só ele tem, quando diz onipotente, só ele tem esse poder. Então, que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, o objetivo, né, a ideia do culto do discipulado, a ideia é essa, não é? Que, como os irmãos já vêm fazendo, né, o nosso pastor instituiu, para que a gente venha sempre falar das doutrinas que embasam a nossa fé, as doutrinas, né, pelas quais estamos firmados, fundamentados em Deus, né? Porque já pensou, ouvimos coisas maravilhosas como estas, e isso reforça a nossa fé, isso reforça o nosso ânimo. Opa, nós, olha, estudamos ali que o nosso Deus, não é? Ele tem todo o poder, e olha só quantas coisas ele faz, ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares, entre outros atributos. Aqui nós encerramos essa parte dos atributos, não é, incomunicáveis, agora vamos para os atributos comunicáveis, não é? Dentro dos atributos comunicáveis, ou seja, daqueles que Deus ele comunica, irmão Murilo, conosco, ele compartilha conosco, nós temos aqui o amor, não é? Olha só, o amor, esse atributo nobre, esse atributo que ninguém consegue saber o tamanho. Interessante que a Bíblia registrou assim: Deus amou o mundo, aí disse o tamanho, não foi? Do amor, disse o tamanho. Deus amou o mundo como? De tal maneira, ele é tão grande, ele é tão... que a Bíblia registrou dessa forma já para mostrar o tamanho, né? Ou seja, que não tem ideia, não é? Não temos ideia, porque ele é muito grande. Então, o amor, este atributo nobre que Deus, ele, além de ser amor, além dele ter o amor, ele compartilha conosco. E olha, isso faz toda a diferença, não é? Isso faz toda a diferença. Interessante é que lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a gente vai saber, eu não vou ler aqui, o tempo, estamos aproveitando o tempo, vamos perceber o que é que esse atributo ele faz, não é? Meu Deus, o quanto ele é importante, não é? Ali o apóstolo Paulo, revelado pelo Senhor, ele demonstra ali de forma expressa, de forma categórica, o quão é importante este atributo, não é? A ponto de dizer, não é? Que se alguém der o corpo para ser queimado, alguém morrer por outro, enfim, e se não tiver esse atributo de Deus, disse que de nada isso nada valeria, não é? Disse que é como um sino. O que é que acontece com o sino, não é? Se a gente pegar qualquer instrumento, um pedaço de metal, tocar no sino, a gente toca e ele fica tocando para sempre, é assim? O sino, ele já para. Então, disse que é da mesma forma aqueles que realmente não portam, né? Não tem esse sentimento nobre que é o amor. Aí, eu leia por bondade Romanos, deixa eu ver. Leia primeiro 1 João, capítulo 4, versículo 8, por favor. João, capítulo 4... 1 João, capítulo 4, primeira epístola, não é? De João, capítulo 4, versículo 8. Outro procura aí, por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 5. Né? Já estamos aqui, já vamos aqui partir para o encerramento. Vamos adiantar, para não passar do horário. Então, meus irmãos, é o amor, não é? O amor ágape, não é? O amor verdadeiro, o amor que lá... Se você for, leia por curiosidade, não sei, tanto para quem leu, mas para quem não leu, se você tem essa curiosidade, quando chegar em casa, você abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Você vai observar o que é que a Bíblia fala sobre o amor, não é? O amor tudo suporta, não é? O amor não suspeita mal, ele é nobre, ele está acima, ele está em outra categoria, não é? É o amor de Deus. Alguém encontrou primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8? Muito obrigado, irmã Cássia. Olha só,
aquele que não ama não conhece a Deus, não é? Porque Deus é amor. E Ele compartilhou conosco esse sentimento, está à nossa disposição, não é? Não é? Está à nossa disposição. É só exatamente nos enquadrarmos, buscarmos ao Senhor, não é? Nos aproximarmos dEle. Tiago ensina isso, essa questão de se aproximar do Senhor e de todas as suas virtudes, de todas as suas bênçãos, e todos os seus atributos, né, comunicáveis. Tiago vai dizer assim, capítulo 8, versículo 4, 4, versículo 8, se não me engano, vai dizer assim, Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, há uma necessidade muito grande do ser humano ele se chegar a Deus. Isso fala de ação. Isso não fala de inércia para a pessoa estar, né, em uma situação aí, né, que não vai levar a lugar nenhum. Não, fala de ação, né? Fala de ação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, isso quer dizer que nós temos o dever, a obrigação de nos aproximarmos de Deus em todos os sentidos da nossa vida, não é? Porque disse que quando se aproxima de Deus, Ele também se aproxima de nós. E eu até costumo dizer, quando eu cito esse texto, eu digo assim: quando Deus chega, eu duvido Deus chegar e não ser notado. É impossível Deus chegar e não ser notado. Quando Ele chega, Ele traz consigo, né, todos os seus atributos. Ele traz consigo toda sorte de bênção, não é? Está lá em Deuteronômio capítulo 28, se você for ler, você vai ver aqueles que temem, aqueles que confiam, uma série de bênçãos vai acompanhá-lo, não é? Ele é bendito ao entrar, bendito ao sair, aonde ele colocar a mão é abençoado, é um leque de bênçãos. Então, não é? O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, quando Ele chega, Ele traz todo esse aparato, não é, de bênção, e a pessoa passa a ser abençoado por Ele em todos os sentidos. Glória a Deus. Então, leia também, por favor, Romanos 5 e 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, que a gente já, por conta do tempo, a gente precisa resumir. Muito bem, irmã Célia. Olha só que coisa interessante. Muito obrigado, irmã Célia. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, lembra que estamos falando aqui dos atributos comunicáveis que Deus ele compartilha. Irmã Célia acabou de ler agora dizendo assim que ele derrama. Ou seja, ele divide conosco, não é? Ele nos dá. É derramado, ou seja, é um atributo maravilhoso, imprescindível, ou seja, não pode faltar, que Deus, Ele compartilha conosco, Ele libera para cada um de nós. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, não é? Então, sendo assim, o amor de Deus é maravilhoso. E aqui já partindo aqui para, né, os últimos atributos aqui que selecionei, irmã Célia, no texto que ela leu, falou algo muito interessante, né, que é derramado através do Espírito Santo. Quando a gente vai, eu até marquei aqui, a gente vai ler daqui a pouco, Gálatas, o capítulo 5, o versículo 22, vai falar do fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito estão ali qualidades e atributos. Está ali, né? Está ali. Dentro está o amor, está a fé. A gente vai ler daqui a pouquinho esse texto, em um momento aqui específico, né? Mas quando a irmã Célia disse, o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo de Deus, né? Então, através da comunhão com o Espírito Santo. Então, se é através, o Espírito Santo ele é o canal, ele é a ponte que faz com que os atributos de Deus cheguem até nós. Tendo em vista, como acabamos de falar aqui, o fruto do Espírito, todas aquelas qualidades, já está dizendo que é do Espírito. Então, o Espírito Santo é uma ponte que ele faz com que, de Deus, né, venha os seus atributos, venha as suas virtudes para as nossas vidas. Glória a Deus, né? Então, temos aqui, já vimos o primeiro atributo comunicável que o Senhor ele compartilha conosco. Temos aqui outro atributo, a bondade, né? Deus ele nos disponibiliza a sua bondade. Leia, por favor, Salmos 86 e 5, por favor. Né? E enquanto alguém procura aí, Salmos 86 e 5, nesse texto,
de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós encontramos exatamente dentro do fruto do Espírito, nós encontramos o quê? A bondade, não é? É o Espírito Santo, o fruto do Espírito que condiciona, faz com que nós venhamos receber a sua bondade, e em essência, não é? Porque a bondade de Deus é em essência. Ela é com a essência, não é uma bondade, não, é bonzinho, fulano é bonzinho, olha, fulano é até bonzinho. Não, a bondade de Deus, ela é completa, ela é em essência, ela cobre todas as lacunas humanas, todas as falhas, enfim, porque ela é essência, ela é de Deus. Então, esse atributo de Deus, não é? A bondade, ele é fundamental. Leia por bondade, Salmos 86 e 5. Olha só, deixou aí, veja o que o versículo ele deixa expresso para um compromisso nosso, né? Deus é bom, né? E vai falar sobre a bondade de Deus, que ela está ali, ele está compartilhando. Interessante. Existe, como é que eu posso dizer assim, as condições, não é? Deus, ele dá, mas ele exige as condições, não é? E a irmã, leia, por favor, principalmente o final do versículo, irmã Cássia. Veja o que é que diz. Diz que Deus é amor, mas olha como é que se encerra o texto, por favor. Leia todo e preste atenção no final. Olha só, o requisito. Para quem? Olha só, muito obrigado, irmã Célia. Então, veja só. Então, existe o requisito. Não é algo assim de qualquer forma, não. Porque o nosso Deus, ele tem compromisso conosco e temos que ter compromisso com Ele. Amém? Temos que ter. Então, Ele é bom. Ele está aqui dentro dos seus atributos que Ele dá, né? Ele libera para nós, mas está dizendo que é para quem? Para todos que buscam a Ele. Então, é o quê? É a condição, é o requisito. Para desfrutarmos dos atributos comunicáveis de Deus, nós precisamos invocá-lo. E invocar aqui não significa simplesmente só abrir a boca, não. É abrir a boca e as atitudes estarem presentes também. Porque não adianta simplesmente a gente abrir a boca, Senhor, e tal, quando Ele olhar para a nossa vida, aí vai dizer, não, Ele está falando uma coisa, mas ainda não está, não é? Ainda no ponto, como se diz, né? Mas para todos aqueles que invocam, então aqueles que invocam ao Senhor com sinceridade, a boca está falando, eu sei que os irmãos são assim, buscam a Deus dessa forma. Quando você invoca ao Senhor, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, muito obrigado, não é? Está ali as atitudes presentes e então a pessoa vai, não é, conseguir desfrutar, não é, dos atributos de Deus. E aqui estamos falando da bondade de Deus. Passando aqui para outro aqui, eu poderia falar de outro também. Tem a bondade e tem a benignidade. Leia por favor, né? Eu selecionei alguns, mas eu não falei da benignidade, mas ela também é atributo que ela está dentro lá do fruto do Espírito, né? Leia por favor Salmos 103 e 11, para você ver o tamanho da benignidade de Deus. E olha que assim, o texto dá uma noção, porque com certeza não tem como mensurar. Mas leia, por favor, como mais um atributo de Deus, a benignidade, não é, que ele compartilha conosco, por favor. Salmos 103, o verso 11. Já estamos concluindo, meus irmãos. Amém, muito obrigado. Os irmãos entenderam aí, assim como o céu... Tem outra tradução que diz assim, a distância, né? Assim como dista a distância do céu para a terra, é o tamanho da benignidade do Senhor. Meu Deus, já pensou? Olha, os estudiosos falam que a distância da terra para o sol é 150 milhões de quilômetros. Agora imagina da terra para o céu. Se dissesse assim o texto, a distância
da terra para o sol é o tamanho, é a benignidade do Senhor. A gente diz, meu Deus, 150 milhões de quilômetros. Mas imagina que o texto ele vai mais além. Ele diz, a distância da terra, né, para o céu é a benignidade do Senhor. Meu Deus, é muito grande, não é? Então, se a distância do Sol para a Terra são 150 milhões de quilômetros, imagina da Terra para o céu. Meu Deus, é o tamanho da benignidade do Senhor. Diga amém por isso, porque o Senhor é bom, é benigno para com cada um de nós, não é? A sua benignidade é maravilhosa, não é? Nós temos nossas limitações, Ele nos conhece, mas Ele vem com a sua benignidade, não é? E Ele compartilha este importante atributo conosco. Amém? Então, vamos ver também outro, a misericórdia, né? Olha, misericórdia é outro atributo que o Senhor também ele compartilha conosco. Leia aí bem rápido, já estamos, faltam poucos aqui, vamos terminar. Leia aí Efésios 2, 4 e 5. Falando da misericórdia, a gente já está aqui adiantando já. Okay. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, por favor. Isso a gente vai ver a referência sobre a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Ele derrama, queridos, sobre nós a sua misericórdia. Isso está expresso na sua palavra, né? É a misericórdia, é um favor imerecido. Misericórdia se tem por quem não merece mesmo. Nós não merecemos, né? A sua bondade, a sua misericórdia. Quando alguém tem misericórdia de outro, ele deixa de olhar qualquer defeito, ele não vai condicionar aquilo que ele vai fazer, não é? Pelo que aquela pessoa é ou tem. Não, misericórdia você tem por alguém que né, olha assim e diz, não, eu vou, não merece, mas eu vou. Mas foi isso que Deus fez conosco, né? Pois não? Efésios 2, 4 e 5, por favor. A misericórdia, não é? Misericórdia é isso. Eu dei uma explicação aqui no sentido natural, né? Se você for para o dicionário, você vai ver que misericórdia é isso. É você ter compaixão de alguém que, de repente, não tem as qualificações para ganhar algo que você tem a dar, mas você ignora aquilo ali e você é misericordioso, não é? Pois não, pode ler, por favor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas Olha aí o que é misericórdia. nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém, muito obrigado, irmã Hélida. Veja o que é misericórdia. Ele nos amou. Olha só, interessante é que dentro de falando desses atributos, o amor ele está presente, né? Então diz assim, ó, que mesmo sem a gente merecer, não é? Ele realmente veio, ele nos tirou de uma situação terrível, não é? O salmista referencia, não é? E faz uma forma figurativa, diz que ele nos tirou de um charco de lodo e colocou os nossos pés aonde? Sobre uma rocha. Rocha na Bíblia está falando de quem? De Cristo. Então estamos seguros, glória a Deus, não é? Então veja, mas o texto aí que a irmã Hélida leu, ele mostra o que é misericórdia. Aí o texto faz questão de explicar misericórdia com outras palavras. Mesmo nós estando, né, em uma situação, né, muito ruim, estando mortos, né, em nossos pecados, mesmo assim, mas misericórdia é isso. É por isso que eu disse que misericórdia é isso. Alguém que vai usar de misericórdia, ele olha, ele não vai condicionar nada, não. Ele vai dar o que ele tem para oferecer, porque sabe que aquela pessoa ali não merece. Então Deus ele fez isso conosco. Numa situação, né, se fosse cada pessoa, tanto os que estão aqui como os que não estão, né, até os nossos internautas que vão ter está gravado ao vivo. Gravando, né? Então você que vai assistir, você poderia já, com certeza, você vai lembrar de um fato, né, ou de uma forma que você estava, né, estava no mundo, estava, né, lá perdido, e Jesus Cristo veio, estendeu a mão, usou de misericórdia e te tirou, te abençoou, te colocou sobre uma rocha, né, e te deu exatamente os seus atributos maravilhosos, né, para que você tivesse condições de estar de pé, de estar na presença de Deus. Glória a Deus. Então veja só que misericórdia é isso. O texto ele deixou muito claro. Seguindo aqui, para adiantar, temos também a sabedoria. Sabedoria, né? Sabedoria é também um atributo que Deus ele
ele divide, ele compartilha, ele também nos dá. Olha que coisa maravilhosa. E quando eu estava vendo essas questões, eu lembrei de alguém, né, que teve a oportunidade de pedir tanta coisa e pediu sabedoria. Quem foi? Salomão, né? Salomão sabia que Deus tinha e tem, eu estou dizendo tinha porque falando dele naquela época, mas ele sabia que Deus tinha e tem, não é, a sabedoria. Então, estava ali aberto para ele pedir o que ele quisesse, né? Ele não pediu honra, não pediu riqueza. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Como ele não pediu riqueza, nem honra, nem tantas outras coisas, ele pediu sabedoria. Com a sabedoria que Deus deu a ele, ele ganhou riqueza, ganhou honra, ganhou tanta coisa. Meu Deus, né? Então, é a sabedoria que Deus compartilhou com Salomão e compartilha com todos nós, né? É aquilo que falamos nos outros textos. Se obedecermos ao Senhor, se estivermos cada dia se aproximando dele, nos aproximando dele, ele vai continuar, não é, nos abençoando com os seus atributos maravilhosos. Amém? Glória a Deus. Então, eu só vou, nessa parte da sabedoria, eu só vou deixar, né? Está escrito em segundo livro das Crônicas, no capítulo 1 e versículo 11. Está escrito, né? Eu não vou ler para não vamos... Mas está escrito lá, Salomão pedindo sabedoria. Se ele pediu e Deus deu, é porque sabedoria é um atributo que Deus, ele compartilha. Salomão, como outros e outros, né? A gente tem outros servos de Deus que foram homens sábios, né? A exemplo de Daniel, né? Moisés e outros homens que são realmente conhecidos pela sua sabedoria, não sua, mas assim, que Deus deu. Então é um atributo maravilhoso. E aqui, meus irmãos, temos a santidade e a paz para a gente finalizar. Então, santidade também é um atributo, né? Que é fundamental, né? A santidade é um atributo que Deus também ele tem, inclusive, a palavra de Deus... Vamos ler o texto, né? Eu ia adiantar o texto, mas vamos ler o texto falando sobre santidade, né? Que eu estou me referindo àquele texto que diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Pronto, esse aqui não precisa ler, eu já adiantei, que é Hebreus capítulo 12, versículo 14, falando do atributo santidade. Ele é tão imprescindível, ou seja, ele não pode faltar, que o texto vai dizer expressamente: seguir a paz com todos, e o atributo santificação, porque sem a qual ninguém tem condição de ver o Senhor. Então é importante ou não é a santificação, a santidade? Um atributo que Deus, ele através do Espírito Santo, ele compartilha com cada um de nós. Amém? E aqui, finalizando, temos aqui o atributo paz, que também está dentro do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Né? Para finalizar, leia aí por bondade João capítulo 14, versículo 27. Aqui a gente encerra. João, capítulo 14 e o versículo de número 27, falando sobre o atributo paz. Né? Para o mundo aí, queridos, paz é uma pausa entre guerras. Né? Mas a verdadeira paz, que ela é exclusiva, que ela faz parte dos atributos de Deus, é diferente. É pelo contrário, é aquela paz que mesmo a gente estando passando por tribulações, nós sentimos ela. Olha que paradoxo. Olha só que parece que é um contraste, mas não é. É porque é diferente mesmo, né? Mesmo a irmã passando por luta, por dificuldade, está lá varrendo o seu terreiro e cantando, né? Vamos adorar a Deus. Cantando Jó, como pode ainda adorar, e varrendo lá o terreiro. E, meu Deus, essa paz. E a pessoa vai dizer: que negócio é esse? As pessoas que conhecem, mas passa por luta, mas está cantando, porque é a paz diferenciada. Mesmo a gente passando por situações aqui, né, no mundo externo, enfim, nós temos força para cantar. Olha, bem rapidinho, eu lembrei de uma coisa aqui agora mesmo, né? Situação muito ruim, quando meu filho Abner, ele se queimou, ele tinha 1 ano e pouco, né? Muitos aqui conhecem a história, né? E a gente foi lá para o hospital e lá tinha uma notícia que o médico ia ver se fazia uma plástica e tal, e não tinha solução nenhuma. Olha, eu cheguei ali na frente daquele hospital com uma angústia tão grande, meu Deus, eu não sei nem descrever.
Mas de repente veio na minha mente assim, comecei lembrando de um louvor, aquele louvor que Natália cantou aqui parece que no domingo, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, minhas irmãs, aquela tristeza, ela deu lugar a uma paz tão grande, a uma sensação de eu não estava mais perturbado, eu estava tão feliz. E Cleide subiu com a irmã dela para saber lá da notícia e tal, quando de repente o menino já recebeu alta, que a situação não era essa. Então Deus, ele me deu paz, não é? Mesmo naquele momento. Veja, então é uma paz diferenciada. Então a gente não entendeu aquilo, não é? Mas confiou, porque milagres não se explicam, não é? E ali foi embora aquela sensação ruim, aquela sensação pesada de angústia, e deu lugar a uma paz tão grande. E eu comecei a repetir cantando, não é, esse louvor, que foi o louvor que veio, né, assim, na minha mente, e recebemos a vitória, né? Graças a Deus. Está aí o nosso filho com 18 anos, né, enfim, perfeito, assim, a saúde, graças a Deus, né, não deixou assim sequelas, né, enfim, honra e glória para Deus, amém? Então, é a paz. Eu estou contando isso, mas eu tenho certeza que se cada um de vocês, dos irmãos ou das irmãs, tivesse a oportunidade de falar, como com certeza terão, vai falar de um fato assim, né, que estava em um momento angustiante, uma angústia e de repente aquela angústia deu lugar a uma paz, a uma alegria. Com certeza você já vivenciou isso, né? Então, leia por bondade, deixa eu ver aqui, João, capítulo 14, versículo 27, para a gente encerrar. Ok. Ela é diferente. Amém. E nem se atemorize. Olha só, que coisa maravilhosa. Jesus, ele é bem didático, não é? Jesus, ele é didático, ou seja, ele deixa as coisas bem explicadinhas, não é? Quando eu falo didático, é porque ele explica tudo direitinho. Olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou seja, o meu atributo eu vos dou. A gente não acabou de ver aqui que são atributos que ele compartilha, e ele diz isso, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou seja, ele pega o seu atributo e ele compartilha conosco. Aí ele faz algumas considerações. Ele diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Né? E diz assim, não se atemorize. Porque vem angústias, como eu acabei de citar aqui, vocês devem lembrar de alguma situação. Ele disse, olha, deixo a minha paz vos dou. Né? Não vos a dou como o mundo a dá, porque o mundo também tem uma paz, sabia? O mundo tem uma paz, mas só que a paz do mundo, ela é passageira, não é? Ela não é duradoura, ela é uma paz de circunstância, ela é uma paz momentânea, que a pessoa está alegre numa festividade, num domingão, eita, está ali no baile, está tomando todas, eita, que alegria e tal. Quando chega segunda-feira, pelo amor de Deus, muitos até me confessaram, irmão Robson, a ressaca dá vontade até de morrer. E a gente fica, veja, é uma paz, falsa paz, momentânea, né? Algum dos irmãos e irmãs aqui que já passou por isso fica para lá, mas não é assim, não dá aquela alegria, você está ali, e, enfim, né? Mas Jesus disse, olha, a minha paz não é a que o mundo dá, não. Eu deixo minha paz, a minha paz eu dou, não vos dou como o mundo dá, né? Agora, não se atemorize, ou seja, é uma paz que ela gera força. Quando a gente vai falando e vai lembrando das coisas, quando a gente olha ali para Hebreus 11, que vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, tem um texto que me chama muito a atenção, quando diz assim, que eles da fraqueza tiraram força, enfrentaram a força do fogo, enfrentaram terríveis situações, meu Deus, porque eles tinham paz, eles tinham os atributos comunicáveis de Deus, eles tinham Deus do seu lado, né, para lhes dar o que eles precisavam. Né? Interessante é que, quando eu falei isso, eu lembrei de outra coisa, assim, Deus deu a eles aquilo que eles estavam precisando. Alguns estudiosos, eles dizem que quando Deus se intitula assim, como eu sou,
ele está dizendo, com outras palavras, que ele é aquilo que a gente precisa que ele seja, porque só ele tem o poder de ser assim, não é? Ele só ele, quando eu sou, diga lá, Moisés, que eu sou, não é? Enviou você. Então, alguns estudiosos, eles dizem que quando Deus se coloca dessa forma, ele está dizendo, eu sou para você aquilo que você precisa. Ou seja, ele realmente está, vimos aqui, onipotência, onipresença, onisciência. Então, ele é tudo aquilo que o seu servo precisa que ele venha ser para dar vitória. E isso na Bíblia a gente viu, né? Ele abriu o mar, ele abriu o Jordão, ele fez martelo flutuar, ele fez a fornalha perder a característica de queimar, né? Então ele é exatamente aquilo que os seus servos, né, estão necessitando que ele seja, porque ele tem todo o poder. Meus queridos, muito grato pela atenção, né? Que Deus continue abençoando e que Deus a cada dia, não é, venha ajudar, continuar ajudando, dando forças, não é, nos dando coragem para continuarmos marchando rumo aos céus, continuarmos nessa batalha, nessa marcha maravilhosa, como embaixadores de Deus aqui da terra, como disse o apóstolo Paulo. Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Quem pode impedir a forte mão de Deus? Quem vai dar conselhos se ele sabe tudo? É especialista em fazer rua em meio mar. Quem vai encontrar seu habitar esconderijo, se sua sala de estar é o paraíso? E sua história nem metade se contou. É um resumo do nosso Deus, amém? Quem vai dar conselhos a ele? Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está em todos os lugares, né? Basta tão somente confiar nesse Deus que tudo pode, porque muitas vezes o problema aos nossos olhos é tão grande que a gente não consegue enxergar a grandiosidade do nosso Deus, não é? Mas tem um pensamento que diz, não diga que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. E nós estudamos aqui hoje, nessa belíssima aula do irmão Robson, sobre os atributos de Deus, quer dizer, suas qualidades, quem ele é, o que ele pode fazer, o que ele representa para nós, e isso só fortalece a nossa fé e a nossa confiança nele. Então, podemos entregar tudo em suas mãos e descansar que está na melhor, né, mão do mundo, não é? Então, que possamos dia a dia ter esse prazer, esse desejo, essa sede de conhecer mais o Senhor, não é? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem intimidade, mais a gente compreende, não é? Quanto mais intimidade a gente tem com alguém, trazendo para os nossos dias aqui na terra. Uma pessoa que você é muito amigo, não é, muito amiga, ela pode estar sorrindo, mas quando ela olha para você, você diz, ela não está bem, ela está triste. Por que você conheceu? Porque você tem intimidade, porque você conviveu muito tempo e sabe, né, como ela age, né? Então, mesmo assim é o nosso Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica mais íntimo dele, né? Mas a gente fica compreendendo mais o seu trabalhar em nossas vidas. E ele trabalha de uma forma linda, maravilhosa, né? Que a gente fica encantado, né? A gente fica, meu Deus, se eu fosse fazer, não ia ser assim. Mas o nosso Deus, ele sabe como fazer da melhor forma. Muitas vezes a gente não compreende, mas é melhor confiar, mesmo sem entender, porque o nosso Deus não erra. Amém? Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Queremos agradecer a Deus pelo trabalho realizado nesta noite. É um trabalho muito importante de ensinamento, não só para os novos convertidos, como para nós também, que quanto mais a gente escuta falar do nosso Deus, mas é maravilhoso, a gente aprende ainda mais. Não tem ninguém aqui que diga, eu já sei de tudo, né? Sempre temos algo para aprender.
Então, esse é o princípio da sabedoria, né? Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor pelo trabalho realizado, né? Nesta noite. Eu convido o irmão Zé Luiz para fazer essa oração. Em nome de Jesus. Quem precisa de oração, eu também preciso. Amado Deus, soberano Pai, já lhe agradecendo, Senhor, por tudo quanto aqui, Senhor Jesus, que a sua palavra foi anunciada, Senhor, por este culto aqui do discipulado, Senhor, aonde que nós temos aprendido com a tua palavra, Senhor. Não só aprendido de tudo, mas estamos aprendendo, Senhor. Cada dia que a tua palavra se pronuncia aqui, Senhor, Deus, guiado pelo Espírito Santo, Senhor, nos toca aos nossos corações. Oh, Deus querido, assim estamos aqui, Senhor. Em tudo que o Senhor está nos ensinando, cada um está aprendendo. Deus nos ajuda, cada um, dos que ouviu e dos que recebeu, Senhor. Pai, pelo esse trabalho maravilhoso, Senhor, que o Espírito Santo tem nos concedido. Pai, também peço aqui pelo pastor da igreja, pastor Ezequias Rodrigues, Senhor Jesus, por toda a sua família, Senhor, e pelo seu ministério. Pai, pelos diáconos, presbíteros, Senhor, que está na frente deste trabalho, Senhor, que aqui finalizou o teu trabalho, Senhor. Oh, Deus querido, é que nós queremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos.